As Guianas talvez sejam uma das regiões mais enigmáticas e fascinantes do planeta. Elas estão lá no extremo nordeste da América do Sul, vizinhas do Brasil e da Venezuela. Mas, curiosamente, parecem viver em um mundo completamente à parte, quase como se não fizessem parte do mesmo continente. Mas o que explica tanta singularidade? Esse território é composto por 3 países: Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Juntas, essas nações formam uma área de aproximadamente 468 mil quilômetros quadrados, o que equivale a um território maior que o estado da Califórnia. Geograficamente, as Guianas se assentam sobre uma das formações mais antigas da Terra, o Escudo das Guianas, uma estrutura que remonta a mais de 2 bilhões de anos, moldada ainda no período pré-cambriano. Essa muralha natural cria um isolamento geológico que separa a região do restante da América do Sul. E não para por aí. Dentro desse escudo se erguem formações impressionantes, como os tepuis, montanhas em formato de mesa com paredes verticais que parecem ter saído de outro planeta. Eles dominam a paisagem das terras altas das Guianas, revelando um espetáculo natural que deixa qualquer visitante sem fôlego. Por conta dessa barreira natural, a região abriga uma das florestas tropicais mais preservadas do planeta, cobrindo entre 80% e 90% do território. Uma selva densa, quase impenetrável, que dificulta a vida humana no interior e ajuda a explicar por que as Guianas estão entre os lugares menos povoados da Terra. Mas o cenário não é feito apenas de florestas. As savanas espalhadas pela região, como a imensa Rupununi, contrastam radicalmente com o verde fechado da selva. Ali, o ambiente lembra muito mais as planícies africanas do que os biomas típicos da América do Sul. E para completar esse mosaico único, corre por dentro da região uma rede impressionante de rios. O mais majestoso deles, o Essequibo, nasce perto da fronteira com o Brasil e corta toda a Guiana até encontrar o Atlântico, sendo a espinha dorsal que sustenta a vida no país. Os rios das Guianas guardam um segredo. Navegar por eles é quase uma missão suicida. As águas escondem corredeiras traiçoeiras e bancos de areia imprevisíveis que transformam qualquer travessia em um verdadeiro desafio. Mas o perigo não está apenas nos rios. O solo desses 3 países é encharcado, instável e lamacento, resultado de uma rede hidrográfica gigantesca que corta toda a região. Isso faz com que andar pelo interior seja praticamente impossível. É por isso que, desde sempre, a vida se concentrou na costa atlântica, a única faixa de terra que oferecia condições reais de ocupação humana em grande escala. E mesmo ali, foi preciso engenho. Ao longo do litoral, uma vasta rede de canais artificiais foi construída, permitindo controlar as águas, endurecer o solo e tornar o terreno adequado para cidades. Não por acaso, as 3 capitais, Georgetown, Paramaribo e Cayena, nasceram exatamente à beira do oceano. Essa dificuldade em explorar o interior foi uma das razões pelas quais os espanhóis nunca se interessaram de fato pelas Guianas. Ainda assim, muito antes da chegada europeia, povos originários já habitavam essa região há milhares de anos: os Aruaques e os Caribes. Limitados pelo terreno hostil ao sul, eles se conectavam principalmente pelo norte, com as ilhas do Caribe, criando uma cultura vibrante e plural que marcaria para sempre a identidade local. Esses povos também foram os primeiros a reconhecer o traço mais marcante das Guianas: a abundância de rios. Foi deles que surgiu o nome que conhecemos hoje: Terra de Muitas Águas. A primeira menção europeia à região veio de ninguém menos que Cristóvão Colombo, em 1498. Ele avistou as terras, mas nunca chegou a desembarcar. Somente quase um século depois, em 1594, o britânico Sir Walter Raleigh conseguiu explorar de fato esse território inóspito. A partir do século XVII, 3 potências disputaram o controle da região: Inglaterra, França e Holanda. Cada uma fincou sua bandeira ao longo da costa, transformando as Guianas
em estratégicos postos comerciais. Foi nesse cenário que nasceu a antiga Guiana Britânica, que mais tarde se tornaria o país que hoje conhecemos simplesmente como Guiana. A história das Guianas é marcada por disputas, fronteiras móveis e uma mistura cultural única. Os holandeses fundaram a chamada Guiana Holandesa, que mais tarde se tornaria o Suriname. Já os franceses estabeleceram a Guiana Francesa, enquanto a Guiana Espanhola foi incorporada ao território da Venezuela e a Guiana Portuguesa acabou se tornando o que hoje conhecemos como o Estado Brasileiro do Amapá. Muito antes dessas colonizações, em 1494, Espanha e Portugal já haviam assinado o famoso Tratado de Tordesilhas, dividindo o Novo Mundo entre si. Oficialmente, as Guianas ficariam sob domínio espanhol, mas havia um problema. A região era tão inóspita e de navegação tão complicada que os espanhóis simplesmente a ignoraram, preferindo investir em outras áreas da América do Sul. Essa negligência abriu espaço para que ingleses, franceses e holandeses avançassem quase sem resistência. O resultado? Durante séculos, esses três impérios travaram disputas intensas pelo controle da região. As Guianas mudaram de mãos várias vezes até que, em 1814, o Tratado de Londres finalmente reconheceu as fronteiras de cada potência, pondo fim a essas guerras. Mas antes disso, as Guianas já estavam profundamente marcadas pela economia do açúcar. Durante os séculos 17 e 18, vastas plantações foram erguidas e alimentadas pelo tráfico transatlântico de escravizados. Estima-se que entre 10 e 15 milhões de africanos tenham sido trazidos à força para as Américas, e uma parte significativa desembarcou justamente nessa região. O número de africanos escravizados era tão grande que, em certo período, eles chegaram a superar os colonos brancos em proporção de 3 para 1. Além deles, muitos povos indígenas locais também foram escravizados. Forçados a conviver e a trabalhar sob condições desumanas, diferentes grupos étnicos acabaram se misturando, dando origem a uma cultura afro-caribenha vibrante que molda a identidade das Guianas até hoje. A escravidão só começou a ruir no século XIX. Primeiro, os britânicos aboliram em 1833. Depois, os franceses em 1848. E, por fim, os holandeses em 1873. No entanto, a liberdade plena não chegou de imediato. As plantações de açúcar continuavam a precisar de trabalhadores. E assim vieram milhares de contratados da Índia, da China e de Java. Embora não fossem escravizados, esses trabalhadores ainda enfrentavam jornadas exaustivas e condições brutais. O resultado de tudo isso? Uma mistura única de povos, línguas e tradições que transformou as Guianas em um dos lugares mais diversos culturalmente do planeta. Uma característica que continua viva até os dias de hoje. Atualmente, as Guianas somam pouco mais de 1,7 milhão de habitantes, mas carregam uma diversidade cultural que impressiona o mundo. Cada uma das três segue caminhos diferentes. Guiana e Suriname conquistaram sua independência em 1966 e 1975, respectivamente, enquanto a Guiana Francesa continua sendo oficialmente um território ultramarino da França e, portanto, é a mais conectada à Europa. Na prática, isso significa que a Guiana Francesa usa o euro como moeda, e todos os seus 290 mil moradores são cidadãos da União Europeia. Além disso, guarda uma curiosidade que quase ninguém sabe. Graças a ela, o Brasil é o país que tem a maior fronteira terrestre com a França, nada menos que 730 quilômetros. O Suriname, por sua vez, é único no mundo. Fora da Europa, é o único país que tem o holandês como língua oficial. Apesar de ser o menor país independente da América do Sul, com apenas 163 mil quilômetros quadrados e pouco mais de 632 mil habitantes, ele carrega uma força cultural gigantesca. Sua capital, Paramaribo, se tornou um destino famoso justamente por sua gastronomia plural,
oferecendo sabores de praticamente todos os cantos do planeta. Além disso, o Suriname é um dos maiores tesouros naturais do mundo. Mais de 90% de seu território é coberto por florestas tropicais, o que o torna o país mais verde do planeta, um verdadeiro paraíso para os amantes do ecoturismo. Já a Guiana se destaca por outro motivo. É o único país de língua inglesa em toda a América do Sul. Também é o maior e mais populoso das três, com 214 mil quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho do Reino Unido, e mais de 800 mil habitantes. Mas o que realmente torna essa região fascinante é sua diversidade étnica. Tanto na Guiana quanto no Suriname, o grupo mais numeroso não é branco nem negro, mas indiano, descendentes de trabalhadores que migraram em massa do subcontinente indiano no século XIX. Além deles, convivem grandes comunidades de negros, brancos, chineses e indonésios. Já na Guiana Francesa, a maior parte da população é formada por afrodescendentes. Mas, como em todo o restante da região, há uma mistura impressionante de povos. E não podemos esquecer dos ameríndios, presentes em todas as três Guianas, representando tanto os povos nativos quanto os de origem caribenha. Esse mosaico humano faz das Guianas um dos lugares mais diversos e surpreendentes de todo o planeta. A ligação das Guianas com o Caribe é tão intensa que Guiana e Suriname fazem parte da CARICOM, a Comunidade e Mercado Comum do Caribe. Essa integração fortalece não apenas os laços comerciais, mas também as conexões sociais e culturais, provando o quanto essa região está enraizada no universo caribenho. São vínculos tão profundos que, na prática, tornam-se inseparáveis. E aqui está um detalhe fascinante. Se a geografia das Guianas fosse menos hostil, com rios mais navegáveis e terras mais acessíveis, os espanhóis teriam tomado posse da região desde o início. Nesse cenário, britânicos, holandeses e franceses talvez nunca tivessem se instalado ali, e a história do continente poderia ter sido escrita de uma forma totalmente diferente. O curioso é que essa exclusão inicial mudou para sempre o destino das Guianas. Rejeitadas pelos espanhóis séculos atrás, elas não herdaram a mesma identidade sul-americana de seus vizinhos. O que parecia uma desvantagem se transformou em algo poderoso. Um espaço único, um verdadeiro caldeirão multicultural. As Guianas não pertencem a uma única identidade. Elas são caribenhas, elas são africanas, são também indianas e, ao mesmo tempo, europeias. Elas são tudo isso misturado. Elas são simplesmente as Guianas. Espero que tenha gostado de aprender tudo sobre as Guianas. Se gostou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. E, se quiser ver mais, confira este outro vídeo sobre por que os aviões evitam o Atlântico Sul. Obrigado por assistir. Até a próxima!